Olá pessoal, nossa conversa hoje é sobre o projeto de eliminação dos associais ou estranhos à comunidade. A rigor, esse é um ponto muito específico da atividade jurídico-penal de um governo nacional socialista impulsionado e que envolve diretamente a figura do penalista Edmund Metzger. Então, a ideia é um pouco contar para vocês o que é que foi esse projeto, como é que ele se desenvolveu, em que contexto ele aconteceu e até explorar o conteúdo dele para que vocês vejam a que ponto chegou a legislação num país tão desenvolvido e tão democrático como hoje é a Alemanha e como ela foi, inclusive, antes do período do nacionalsocialismo. Bom, o ponto de partida é a gente ter em mente que a gente sabe, por conta das conversas que tivemos anteriormente, que a polícia já vinha mandando várias pessoas diferentes para os campos de concentração à margem da questão jurídica, né? Aquelas ações de fato, aquelas atividades, as legislações que permitiram a atividade direta da polícia. E essa fórmula de mandar esse pessoal para esse campo de concentração, para os campos de concentração, mais ou menos obedecia os critérios da biologia criminal lombrosiana, que se associavam a uma política, que era uma política de Estado no governo nacional socialista, uma política de Estado eugênica, não é? Que virava a ideia, ou se convertia na ideia de expressão de eliminação ou de retirada de cena das pessoas que eles consideravam de menor valor de vida. Não é? E quem eram essas pessoas? Os pertencentes a grupos raciais diferentes dos arianos, e aí entravam os judeus, entravam os ciganos, entravam os eslavos, etc. Os arianos desprovidos de valor vital, ou seja, mesmo dentre aqueles que eram da raça ou que vinculados à etnia dos arianos, aqueles que eram desprovidos de valor vital, que nós já comentamos antes, aqueles eventualmente que eram portadores de enfermidades graves, incuráveis, etc. E ainda os estranhos à comunidade, pessoas que se apartavam dos valores regentes da comunidade do povo, que era a base central do governo nacional socialista. Quem eram esses? Criminosos, de modo geral, vagabundos, pessoas de vida dissoluta, mendigos, e até simplesmente pessoas refratárias ao trabalho, pessoas que se viravam na vida sem trabalhar. E esses também estavam fora da ideia de comunidade do povo e, portanto, acabavam entrando também na lista daqueles que eram considerados as pessoas de menor valor, foco das atividades policiais de envio das pessoas para os campos de concentração. O projeto dos nazistas era simplesmente eliminar essas pessoas. Era eliminar pessoas inferiores. Né? Os nazistas quiseram dar, porém, um verniz jurídico ao seu processo de eliminação de pessoas. Era um processo eugenésico, um processo amplamente discriminatório e tal, mas eles queriam um verniz científico. Percebam como a ciência às vezes se presta a instrumentalizar as diretrizes de um Estado ditatorial. Exatamente porque a ciência tem esse papel, ela tem esse perfil de exclusão. Isso é muito importante que vocês tenham em mente, porque vocês vão ver que a instrumentalização da estrutura de funcionamento do nacionalsocialismo tem muito a ver com a base científica. Por isso é muito perigoso falar ou insistir em um modelo jurídico-penal baseado em ciência, porque é exatamente a ciência que tem a característica central da exclusão. A ciência afirma a verdade e exclui todas as inverdades que lhe estão fora, que permite que certos autoritarismos se implantem. Pois bem, os nazistas queriam dar um verniz jurídico ao seu processo de eliminação de pessoas. E se criou, então, um ambiente, com base na propaganda, nas diretrizes de Estado, para chegar à estratificação e à proposição da lei. Se criou um ambiente de justificação da eliminação das pessoas. Porque se começava a marcar essas pessoas como indesejáveis e se ensinava, inclusive nas escolas, através de gráficos e tal, uma preocupação
com o crescimento das famílias de associais frente às famílias normais. Ou seja, se procurava mostrar como estava aumentando o número de famílias de pessoas que eram estrangeiras, criminosas, deficientes, etc., frente às famílias consideradas normais pelo padrão nazista. E claro, isso era uma propaganda que gerava medo, e esse medo gerava nas pessoas uma empatia com o processo de retirada de cena dos chamados associais. E também se fazia uma outra propaganda a nível dos gastos, o discurso econômico. Aludia-se aos gastos com pessoas, ajuda às pessoas de menor valor, frente aos gastos com estradas, escolas, infraestrutura, etc. Então, as pessoas acabavam associando a falta de determinadas comodidades ou de determinadas estruturas estatais, determinado provimento estatal de certos elementos funcionais da vida, com o gasto com as assistências sociais necessárias às tais pessoas de menor valor. Criava-se com isso uma consciência cultural popular de eliminação de pessoas, ou seja, se as pessoas saírem de cena é um favor, quanto menos dessas pessoas estivessem disponíveis ou aparecessem no âmbito social, mais isso parecia estar de acordo com os interesses da comunidade. Tanto é assim que acaba se levantando, isso é mostrado no livro do David Jonah Goldhagen, que é o Carrascos Voluntários de Hitler, mostra como a população em geral estava proclive a essa diretriz ou essa fórmula de associação ou de permissividade para com as atividades, especialmente da Gestapo, de eliminação de pessoas. Há inclusive um outro livro, um livro do Christopher Browning, aqueles homens cinzas, que é uma tradução mais ou menos literal, que é uma análise de como a eliminação massiva de pessoas foi algo que acabou sendo cotidiano na Alemanha, com a aprovação, ao menos tácita, de certas classes acomodadas da burguesia. Eles preferiam não saber o que acontecia nos campos de concentração. Muito provavelmente, se pegasse um cidadão incluído socialmente no plano da Alemanha Nacional Socialista, e se ele perguntasse o que é que ele achava se estivessem torturando pessoas, matando gente com trabalho excessivo nos campos de concentração, ele ia ficar horrorizado, porque nem era noticiado, isso se deixava para lá. O que ele percebia, isso sim, era que as pessoas que pediam nos sinais e que eram os mendigos, eles iam saindo de cena, iam desaparecendo, e isso contentava essas classes acomodadas, né? E assim se começou através de um processo de esterilização, né? Para evitar, ou seja, a ideia era evitar que as características fossem transmitidas hereditariamente, né? As pessoas eram levadas a casas de trabalho, campos de concentração para aproveitar sua força de trabalho e ao mesmo tempo para provocar o seu extermínio. Mas também existia uma importante diretriz no sentido de esterilizar as pessoas e evitar que prosseguisse a descendência dessas pessoas indesejadas, não é? E é esse o ponto em que é preciso a gente se concentrar a nossa atenção. Porque muitos cientistas e criminólogos da época tratavam de elaborar teorias que aprovavam cientificamente essa atitude de eliminação de pessoas. Ou seja, ao lado da conscientização popular, existia também um interesse em que cientificamente se desse uma certa aprovação a esse perfil político de gestão da sociedade alemã da época, para permitir a introdução de dispositivos legais que permitissem isso. E nesse ponto é que houve aqui uma direta e entusiasmada participação do Edmund Metzger, o grande penalista do neocantismo. É importante vocês terem em mente, como eu disse antes em outros vídeos, o fato de que
não se trata de uma associação direta entre o modelo neocantiano teórico com esse perfil, mas sim da figura do grande tratadista desse período, Edmund Mesmer, com o nacionalsocialismo. É muito importante ter isso em mente, que não se trata de um direcionamento de associação teórica, mas muito mais de trabalho técnico de um determinado professor, de um determinado indivíduo. Pois bem, o cenário estava montado e o primeiro passo em direção à eliminação desse grupo de pessoas foi, o primeiro passo que se pode considerar legislativo, foi a Lei de Prevenção de Descendência Patológica. Essa lei é de 33, de 14 de julho de 33. Essa lei previa a esterilização forçada de pessoas, com base nas seguintes questões. Primeiro, quem eram as pessoas a serem esterilizadas através desse dispositivo legislativo? Aquelas que a ciência médica da época podia afirmar sobre elas que elas transmitiriam uma enfermidade hereditária. Bom, mas poderiam ser esterilizadas pessoas que tinham potencial de transmissão de uma hereditariedade enferma. E quais seriam essas enfermidades que elas seriam portadoras, capazes de transmissão através da hereditariedade? Retardo mental congênito, esquizofrenia, epilepsia grave. Veja, epilepsia grave. Epilepsia era tratada como um mal que deveria ser eliminado através de evitação de transmissão genética. O mal de San Vito, aquele chamado a Coreia de Huntington, né? O mal de San Vito, que é uma enfermidade, cegueira ou surdez grave, deformidades corporais e até alcoolismo grave. Isso tudo, qualquer desses casos, permitiria que a pessoa fosse esterilizada, para que não gerasse descendência através dessa lei. Muito bem, e quem é que podia pleitear essa esterilização? Bom, o próprio esterilizado, que obviamente, em regra, não ia pedir isso. Se fosse incapaz, porque algumas dessas doenças mentais eram incapacitantes, o representante legal dessa pessoa podia pedir a esterilização, mas não só eles podiam pedir, porque aí você dá uma olhada até uma certa voluntariedade. Não, um funcionário público médico poderia também solicitar essa esterilização e ela seria determinada à margem de que quisesse a família ou não. O diretor de um hospital, o diretor de um asilo ou o diretor de um estabelecimento penitenciário, ou seja, dentro da própria penitenciária, também se permitia essa esterilização. E no que ela consistia? Nas mulheres, a retirada dos ovários e os dutos seminais nos homens. Acontece que essa lei de esterilização, da hereditariedade, etc., ela não foi aplicada somente nos casos assim previstos, né? Nos alcoólatras, nos deficientes físicos e mentais, ainda que fosse uma aberração, mas claro, ela se estendeu ainda mais porque se admitia, é importante lembrar que nessa época se admitia no modelo jurídico do nacionalsocialismo a analogia, não é? Em matéria penal, analogia inclusive em malum partem, a casos não previstos, se alcançava casos não previstos nela, desde que ajustados ao são sentimento do povo. E esse é o ponto, né? E esse são sentimento do povo, uma cláusula aberta, que permitia uma ampliação desmedida das fórmulas de intervenção. Muito bem, essa lei já existia, e vejam só, Edmund Mesmer, em outubro de 37, apresentou um trabalho em um congresso da Sociedade de Biologia Criminal ativa dentro do Reich, em Munique, onde ele defendeu os termos da lei com os seguintes argumentos. Muito interessante, porque ele recebe informações do governo da Baviera de vários casos de sentenças em que foram aplicadas as esterilizações e faz uma análise de 301 decisões. Essa análise dessas decisões, ele vai mostrando no texto como essas decisões foram tomadas, com base em quê, e vai percebendo que o fundamento das decisões carece de uma justificação científica propriamente, para reconhecer o alcoolismo, para reconhecer o retardo mental. Retardo mental congênito, por exemplo, chegou a ser aferido através de um simples fracasso escolar, uma dificuldade aritmética. Esse cara é um retardado mental.
O estado de embriaguez, por exemplo, era justificado pelo fato de que esse camarada passa um mau exemplo como membro da comunidade. Então dizia o Mesger, os fundamentos, olhando para os fundamentos das sentenças, elas não transparecem ter utilizado um critério propriamente científico para afirmar os casos de aplicação da esterilização. Né? O que importa nessas sentenças, o que elas referem, os dados a que elas referem, no final das contas, revela que é muito mais importante a respeito da sua herança genética aquilo que ela gera em termos de forma de comportar-se corretamente na vida. E, obviamente, vocês já devem ter visto que isso se associa àquela ideia de culpabilidade por condução de vida. O modo como o sujeito leva a vida, proveniente de sua carga hereditária e também do ambiente em que ele vive. Né? Essa maneira de comportar-se derivaria dessas constituições hereditárias do sujeito e que faria com que essas pessoas fossem inclinadas à criminalidade, à margem de que elas tivessem praticado ou não alguma coisa. O Mesger tratava essas pessoas como ralés sociais e dizia que elas são um perigo para a vida em comunidade. Curiosamente, você veja só como é que é o negócio, né? Você tem uma lei que se baseia em biologia criminal, que pretende falar cientificamente de alguma coisa que é discriminatória, evidentemente. Mesger faz a crítica a isso, dizendo, olha, isso aqui não está com base científica, mas também não importa, porque o que importa não é a base científica, importa que essa base científica revele alguma coisa que seja nociva à comunidade do povo, a um juízo de valor que lhe interessava. Claro, Mesger um neocantiano, portanto atuando na ideia da base do juízo de valor. Né? Então, para o Mesger não importava muito o que fez ou o que pudesse fazer o sujeito, o que pesava é que a carga hereditária o convertia em criminoso por tendência. Claro, essa opinião, num artigo publicado de um grande penalista, de um grande tratadista, talvez o mais importante da Alemanha da época, gerava muita influência, a ponto de que essa opinião se alinhou a determinados perfis de recomendação jurídica em ambientes estatais. Por exemplo, a Promotoria da Baviera emitiu uma recomendação institucional em 1944, muitos anos depois, mas onde ela sustentava, por exemplo, que nos centros penitenciários há pessoas cuja constituição física as torna não dignas desse nome de pessoas, parecendo abortos do inferno. Está escrito na resolução. Né? E que deveria ser ponderada a eliminação dessas pessoas. Veja, instrução aos promotores. E essa eliminação independente da gravidade do delito que cometeram ou suas penas. Ora, isso estava baseado no quê? Estava baseado em teorias, e teorias oferecidas justamente pelos juristas mais prestigiosos, como era o caso do Edmund Mesger. Portanto, Mesger atuou ativamente para propalar ideias eugênicas. Né? Ele, inclusive, foi filiado ao Partido Nazista e filiado às próprias SS. Tá? Muito bem. Além disso, ele tem um envolvimento direto com um perfil acadêmico criado pelos nazistas, porque os nazistas resolveram montar uma estrutura também que levasse a um amparo do direito àquilo que eles vinham fazendo. Criou-se em 26 de junho de 1933 a Akademie für Deutsches Recht, né? Ou seja, a Academia do Direito Alemão. Né? Para a realização, o propósito dessa academia era a realização do Programa Nacional Socialista dentro do direito. Essa academia controlava todos os projetos de lei de interesse do governo nazista e era presidida pelo Hans Frank. Essa academia emitia pareceres, né, favoráveis ou desfavoráveis aos projetos de lei que iam sendo apresentados. Um dos projetos de lei que foi apresentado à academia para receber o seu beneplácito foi o projeto sobre o tratamento de estranhos à comunidade. Esse projeto começou em 1937 e foi concluído em 1944 e foi escrito basicamente pelo Metzger. E aí vale a pena a gente dar uma olhada no conteúdo desse projeto para ver o que ia escrito nesse projeto, o que é que o Metzger escreveu, né? Qual era a forma dele de ver esse direito. O artigo 1º desse projeto definia quem seriam os tais estranhos à comunidade, Gemeinschaftsfremde, né? Quem seriam esses estranhos? É estranho à comunidade, dizia o artigo 1º. Item 1. Quem
por sua personalidade ou forma de condução de vida, vejam aqui a Lebensführung, né, a culpabilidade por condução de vida, quem por sua personalidade ou forma de condução de vida, especialmente por seus extraordinários defeitos de compreensão ou de caráter, é incapaz de cumprir com suas próprias forças as exigências mínimas da comunidade do povo. O que são essas exigências mínimas? É uma pauta aberta, é um sentido, é uma expressão absolutamente aberta, né? Incapaz de cumprir suas próprias forças, exigências mínimas. Que exigências? O que ele vai cumprir? Quando é que ele vai ser capaz ou incapaz? Quem são essas pessoas? E aqui entrava uma série de pequenos infratores, uma série de pessoas com costumes diversos dos costumes alemães, enfim. Esse é o item 1. Segundo, quem, por uma atitude de rechaço ao trabalho ou vida dissoluta, leva uma vida inútil, dilapidadora ou desordenada, e com isso molesta aos outros, a comunidade, ou por tendência ou inclinação à mendicância ou à vagabundagem, ao trabalho ocasional, pequenos furtos, estelionatos, ou outros delitos menos graves, ou ainda, em estado de embriaguez, provoca distúrbios ou por essas razões infringe gravemente seus deveres assistenciais. Vejam, então aqui, quem é que entra? Entram as pessoas que têm pouca capacidade de trabalho, ou que têm uma vida dissoluta, uma vida desordenada, inclinação à mendicância e vagabundagem. Não precisa que o camarada seja mendigo, mas que tem uma inclinação. O que é essa inclinação? Veja, tudo isso define um asocial, define um estranho à comunidade. Tá? Ainda, quem, por seu caráter associal ou encrenqueiro, perturba continuamente a paz da generalidade. Ou ainda, terceiro, quem, por sua personalidade ou forma de condução de vida, revela que sua mente está dirigida à comissão de delitos graves, delinquentes inimigos da comunidade e delinquentes por tendência. Veja, a expressão de inimigo, ou do direito penal do inimigo, já aparecia aqui, né? Já aparecia no projeto de eliminação dos associais ou dos estranhos à comunidade. Puxa, quem é essa pessoa que, por sua personalidade ou condição de vida, revela que sua mente... Puxa, como é que nós vamos fazer essa aferição de personalidade que revela o que está na mente do sujeito? Veja a busca da justificação interna científica. Né? Absolutamente absurdo isso, né? Mas esse era o grupo de pessoas que, com conceitos abertos, porosos e que permitiam a inclusão de quase todo mundo, se chegava a definir, então, o tal estranho à comunidade. Muito bem, e aí o que é que se fazia com ele? O artigo 2º esclarece: medidas policiais contra os estranhos à comunidade. Não esqueçam que as medidas policiais independiam de uma passagem pelo juízo. Não existia um mecanismo judicial de fiscalização da atividade da polícia. A polícia atuava à margem e com liberdade. Muito bem. Quais eram as medidas policiais possíveis? Dizia assim, bom, número 1, os estranhos à comunidade serão vigiados pela polícia. Até aqui. Número 2, se as medidas de vigilância não forem suficientes, a polícia enviará os estranhos à comunidade aos centros assistenciais comarcanos. Cada comarca deveria ter um centro de assistência que recolheria as pessoas enviadas pela polícia. Número 3. Se a pessoa de um estranho à comunidade requeira um controle mais enérgico que o que for possível nos estabelecimentos ou centros assistenciais comarcanos, a polícia o internará em um acampamento, em um campo de concentração. Ou seja, qualquer dessas pessoas poderia ser levada a um campo de concentração sem mais. Né? E o detalhe, no parágrafo 4º desse artigo 2º, se dizia ainda que o estranho à comunidade deverá pagar os gastos do seu internamento. Ou seja, ainda por isso se confiscava bens, se confiscava roupas, anéis, joias de todo mundo que ia para o campo de concentração. Porque aquilo era legal, ou seja, a ideia era autorizar o Estado ao confisco e ao custeio da eliminação das próprias pessoas com os seus próprios recursos. Daí no parágrafo 5º dizia que os tribunais decidirão as medidas que sejam necessárias aplicar aos estranhos à comunidade que tenham cometido infrações puníveis. Ou seja, aí existe a questão do crime, era a parte. Eles serem estranhos à comunidade já determinava as ações da polícia. Não precisava ter feito nada em termos de crime. Se houvesse crime, os tribunais deveriam apurar. Mas daí dizia, juntamente com essas medidas, ou seja, com as medidas judiciais, poderão aplicar-se medidas de vigilância policial. Né? Ou seja, aquelas medidas de segurança policial que remetiam as pessoas aos campos de concentração.
Número 2, a polícia informará as autoridades encarregadas da persecução de acordo com o previsto nas normas do direito processual penal. Informará, mas já vai estar remetida ao campo de concentração. No artigo 3º, se estabeleciam quais eram as medidas jurídico-penais contra os estranhos à comunidade. Daí já não as atividades da polícia, as medidas derivadas de um processo judicial. No parágrafo 6º se explicitava: quem, por repetida manifestação criminal, assim como por qualquer outra forma de condução de vida e por sua personalidade, revele uma tendência a fatos puníveis graves, será castigado como delinquente inimigo da comunidade a uma pena de reclusão por tempo indeterminado. Ou seja, quem supõe que tenha tendência a uma prática criminal já será submetido a uma reclusão por tempo indeterminado, contanto que não seja aplicada outra pena mais grave. Que pena mais grave do que uma detenção por tempo indeterminado? Só a morte, não é? Ou que o sujeito deva ser entregue à polícia. O juiz determinará na condenação a duração mínima da reclusão, que não poderá ser inferior a 5 anos. Muito bem. 2. O delinquente inimigo da comunidade será condenado à pena de morte, se assim o requerer a proteção da comunidade do povo ou a necessidade de uma expiação justa. Ou seja, veja, o que é uma expiação justa? De novo, um conceito aberto para permitir a morte de pessoas. Isso tudo escrito pelo Edmund Mesmer, percebem? Ele é o grande líder da composição do texto desse projeto de eliminação de pessoas. Número 3. Se o juiz chega ao convencimento de que o delinquente inimigo da comunidade não pode esperar-se a sua inserção na comunidade do povo, colocará como incorrigível ou à disposição da polícia. Parágrafo 7º, 1. Quem, por repetida manifestação criminal, assim como por qualquer outra forma de condução de vida e por sua personalidade, revele uma inclinação a fatos puníveis graves, será condenado como delinquente por inclinação a uma pena de prisão por tempo indeterminado ou, se é aconselhável a imposição de uma pena de reclusão, a uma pena de reclusão por tempo indeterminado, contanto que não seja aplicável uma pena mais grave, evidentemente só pode ser a pena de morte. E o parágrafo 8º, se o funcionário judicial chega ao convencimento durante a execução da pena, ou seja, já está condenado, já está lá, num campo de concentração por prazo indeterminado, a execução da pena indeterminada, que um sujeito é um delinquente inimigo da comunidade ou por inclinação, e que ele não pode insertar-se na comunidade do povo, colocará como incorrigível à disposição da polícia. O incorrigível à disposição da polícia, pessoal, era o cara que acabava sendo eliminado. Então, mesmo lá no campo de concentração, a própria polícia poderia dizer: não, olha, esse aqui não tem mais correção, então bota para morrer. Né? Definir ali mesmo, a margem do juízo. Né? Quem, por uma atitude de rechaço ao trabalho ou dissoluta, mostra uma tendência à mendicância ou à vagabundagem ou ao trabalho ocasional, à realização de pequenos furtos, estelionatos ou outros delitos menos graves, ou em estado de embriaguez, provoca distúrbios ou por essas razões infringe gravemente seus deveres assistenciais, será remetido pelo juiz à polícia. Ou seja, o juiz poderia remeter à polícia os mendigos, vagabundos, ébrios ou aquele que provoca confusão. Né? Veja, aqui são tratadas questões que são puramente contravenções penais e que já permitiam a remessa para a polícia e logo para os campos de concentração através do formato judicial. Esse é o parágrafo 9º. Tá? Quem, por seu caráter asocial ou encrenqueiro, perturba continuamente a paz da generalidade com insultos ou outros delitos menos graves, será igualmente pelo juiz posto à disposição da polícia. Ou seja, quem ofender alguém, o cara fala um palavrão, pronto, ele já é posto à disposição da polícia. No parágrafo 10, se um homem, por repetidos ataques à moral, assim como por sua personalidade, revela uma tendência ou uma inclinação a tais fatos, o juiz decretará junto com a pena ou a sua colocação à disposição da polícia a castração do delinquente contra a moral, se a segurança pública ainda assim o exige. Quem era esse ataque? Quais eram esses ataques à moral catalogados nessa época? Era o homossexualismo, a prostituição ou a relação sexual com o judeu, o ultraje à raça. Esses eram os casos que entravam nesse quadro de ofensas à moral, que permitiam a castração do delinquente junto com a pena e junto com a colocação à disposição da polícia. Tá? Se entenderá como ataque à moral que motiva a castração, a coação a ações desonestas, o ultraje, os abusos desonestos com menores, os atos desonestos intimidatórios, os atos desonestos entre homens, que é o homossexualismo, as ações desonestas realizadas publicamente, que é a prostituição, o homicídio, as lesões e os maus tratos de animais motivados por prazer sexual, assim como a embriaguez plena, quando em dito estado se realiza um desses fatos.
O juiz poderá decretar autonomamente a castração se o autor dos fatos mencionados no apartado anterior não pode ser castigado ou submetido a julgamento por encontrar-se no momento da sua comissão em estado de inimputabilidade que não seja apenas transitório. Ou seja, o inimputável permanente podia ser submetido à castração, inclusive pelo juiz, né? Encontrado uma situação de inimputabilidade, o juiz ainda assim poderia aplicar autonomamente a castração à margem da sua condenação. E o artigo 6º era finalmente aquele, aliás, o artigo 4º finalmente aquele que tratava especificamente da esterilização no parágrafo 11. Os estranhos da comunidade, dos que se possa esperar uma herança indesejável para a comunidade do povo, devem ser esterilizados, né? No item 2, na execução dessa medida, sejam aplicáveis, conforme seu sentido, os preceitos correspondentes à Lei para a Prevenção de Patologias Hereditárias de 14 de julho de 33, que é o anterior, e demais disposições que em seu momento complementem. Esse artigo 4º, vejam, era a cópia literal da proposta do artigo mencionado do Mesger, né? Lá naquele artigo, Mesger dizia que caso se pudesse esperar dos estranhos da comunidade uma herança indesejável, eles deveriam ser mesmo esterilizados. Ou seja, o Mesger apoiava aquilo e trouxe aquele dado para dentro dessa lei de eliminação dos associais. Essa esterilização foi mais longa do que o programado, inclusive pela fluidez do conceito de associal, ou estranho na comunidade, alcançou uma abrangência tremenda, né? Esse conceito fluido, obviamente, surgiu de propósito, para permitir o encaixe de qualquer pessoa que fosse do interesse do governo nacional socialista. Considerou-se associal, por exemplo, mulheres jovens de conduta sexual inadequada. O que eles consideravam inadequado? Não precisavam nem ser prostitutas, apenas mulheres solteiras, por exemplo, com filhos de mais de um homem, pronto, eram consideradas mulheres jovens de conduta sexual inadequada. Ou homossexual, ou a mulher ou o homem homossexual. Propunha-se para essas pessoas a castração de todas elas, né? Alguns autores, como Kranz e Keller, chegavam a considerar associais aqueles que não eram capazes de preservar sua honra ou trabalhar ou exercer um ofício adequado para sobreviver. Ou seja, incluíam aí os mendigos, os vagabundos, aqueles incapazes para o trabalho, né? E vejam que era um momento de miséria tremenda na Alemanha. Uma miséria disseminada entre várias pessoas, e que, obviamente, muitas pessoas não estavam em condições de trabalhar, mas não porque elas não tivessem condições pessoais, mas porque não havia oferta do trabalho. E essas pessoas acabavam ingressando nesse sistema de eliminação. Esse projeto todo foi desenhado com a influência do Edmund Mesger e de um criminólogo também chamado Franz Exner. Tá? O Mesger foi convidado pela Academy, aquela que autorizou o projeto dele, a tratar esse projeto numa conferência, antes mesmo dele ser aprovado, como direito vigente. Em 7 de fevereiro de 44, ia haver uma conferência destinada aos membros da Gestapo, aos funcionários públicos que cuidavam dos campos de concentração, e o Mesger foi escalado para fazer a conferência magna nesse evento, apresentando as diretrizes do projeto para aquelas pessoas que iriam, de fato, aplicá-lo, né? Então, a conclusão que se chega é que a doutrina em geral era proclive a organizar mecanismos de favorecimento ao funcionamento de uma política de eliminação de pessoas, e o Mesger, em particular, ofereceu as possibilidades para a atuação seletiva que queria o Estado nazista, né? Afinal de contas, esse estranho à comunidade poderia ser até quem se opunha, por exemplo, ao regime nacional socialista, já era suficiente, né? Existe o comentário de que o Himmler, que tinha amplo interesse na aprovação do projeto, e ele mencionava isso constantemente, que esse projeto ajudaria a solucionar a questão interna, ou seja, a eliminação de pessoas dentro do Estado alemão, né? Mesger, em 1944, é nomeado ainda o diretor de um curso que se organizou para treinar as pessoas que iriam aplicar a lei, os membros da SS, da Gestapo, os gestores dos campos de concentração. A conferência inaugural desse curso, dada por ele, tinha por nome A Lei de Estranhos à Comunidade à Luz da Biologia Criminal. Não se sabe quantas pessoas foram eliminadas com base nessa lei, mas tem uma estimativa que varia entre 500 mil e 1 milhão de pessoas, né, eliminadas através dessa lei. Tá?
A política legislativa do governo nacional socialista, que foi apoiado por esse modelo teórico, na verdade ela tinha facetas que às vezes a gente não se dá conta, né? A primeira delas era influenciar o mercado de trabalho. Era uma dificuldade de trabalho pelo excesso de pessoas e a escassa oferta de trabalho diante da crise que a Alemanha apresentava. Se matava discriminadamente esse pessoal, se colocava eles em condição de trabalho escravo para a produção para certas empresas, abrindo então espaço de mercado de trabalho para os alemães. E isso gerava a ideia de uma promoção de desenvolvimento econômico, economizando na política de beneficência, ou seja, retirando os direitos assistenciais dessas pessoas e levando esse dinheiro para o esforço de guerra, por um lado, e para o bem-estar das pessoas que ficavam, né? Ou seja, uma política de assistência se converte em política de extermínio, bancada pelo próprio dinheiro que seria da assistência. A ideia do governo, e isso que é importante perceber, esses modelos teórico-jurídicos, eles tinham uma finalidade. E a finalidade era compor em toda a população alemã um verdadeiro exército à parte. E claro, então todos os que fossem incapazes para participar desse exército, os deficientes físicos, os deficientes mentais, os ébrios, os estrangeiros, etc., aqueles que não podiam compor essa ideia de um exército da nação, que não servissem para isso, deveriam ser eliminados. Era essa a fórmula de funcionar. E aí, claro, com isso se criava um mito do milagre econômico. A Alemanha estava quebrada e o Hitler se baseava, a sua política de Estado se baseava no êxito econômico. Dizia, não, olha, nós estamos resolvendo a questão econômica. Ora, não há mais gente pedindo nas ruas, mas não é que não há mais gente pedindo nas ruas porque essas pessoas estejam sendo assistidas. É que essas pessoas eram capturadas e eliminadas. Então, claro, ele criava um mito de um milagre econômico que na realidade nunca existiu. Aqueles que eram daninhos ao povo, se usava a expressão volksschledisch, eram afastados para os campos de concentração e eliminados, simplesmente. E o mais curioso de tudo isso, para quem ainda duvida da vinculação do Mesger a essa atividade que ele conhecia muito bem, alguém pode dizer, não, mas Mesger era só um teórico e se as pessoas não sabiam o que se passava nos campos de concentração, é muito importante que em 1944, depois da publicação da lei, depois do curso que ele ditou sobre a lei, Mesger ainda foi pedir para visitar o campo de concentração de Dachau. O professor Munhoz Conde publica no livro a correspondência dele com o coordenador dos campos de concentração, e depois pede autorização para o general da SS que comanda Dachau para permitir a visita de Edmund Metzger, e o Metzger vai lá visitar o campo de concentração para conhecer o que é que está acontecendo na prática na aplicação do projeto. E não só do projeto legislativo, mas das ações policiais em si. Ver quem são os estranhos da comunidade que ele deflagrou. Ora, vamos combinar que uma visita como essa não faz aquele sujeito que está sendo simplesmente um teórico. Vai se encontrar com esse horror e etc. E é importante que se diga também que se isso fosse a curiosidade acadêmica de alguém que vai lá para ver o que está acontecendo, ora, tendo visitado o campo de concentração de Dachau em 1944, em um momento que já a dimensão de solução final já estava acontecendo, ou seja, eliminação massiva de pessoas. Vendo aquele horror, deveria um teórico comprometido com bases humanistas, deveria, obviamente, a partir daí ter feito críticas ao fato, mas não. Mesger se cala absolutamente, segue apoiando o governo nacional socialista até a derrocada final. E depois do fim da guerra ainda volta para sua cátedra e vai influenciar no projeto do Código Penal alemão pós-guerra. Faz parte da comissão elaboradora desse código, o que quer dizer muito claramente que Mesger jamais se arrependeu ou jamais saiu do trilho do apoio que ofereceu ao governo nacional socialista.